Dando início aos nossos trabalhos, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa o senhor Luigi Bertoncini, vice-coordenador da Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade da Diocese de São José dos Campos, que vai tratar do tema Fraternidade e Ecologia Integral. O senhor tem 15 minutos para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores e todos que nos acompanham aqui presente pelas redes sociais. Gostaria de pedir o vídeo que fosse projetado agora, um videozinho, para nortear a nossa fala. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Hoje, em nome da Diocese, em nome da Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade, estou aqui para falar do tema da campanha esse ano, que é Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema é Deus viu que tudo era muito bom. Isso está extraído do livro do Gênesis 1, onde é toda a motivação. O vídeo já mostra para nós o que o planeta está sofrendo, e a preocupação nossa da igreja com as coisas da casa comum. E principalmente com o ser humano que sofre com as catástrofes e mudanças climáticas. Eu quero aqui também mencionar 5 motivações que essa campanha foi feita ou para nós trabalharmos a celebração dela. Faz 10 anos que o Papa Francisco, finado, escreveu uma encíclica social sobre a casa comum, específica, a Laudato Si. Depois, estamos comemorando 800 anos do Cântico das Criaturas, criado por São Francisco de Assis. Lindo esse cântico, inclusive deveria ser mais divulgado. O agravamento da crise climática e as últimas catástrofes, a COP30, que vai acontecer aqui no Brasil esse ano, no final do ano, e também o Jubileu da Esperança, que foi criado também pelo finado Papa, que ele faz um convite à reconciliação integral. Qual é o objetivo geral dessa campanha? Promover, nesse espírito quaresmal, em tempos urgentes de crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e o grito da terra. Esse é o objetivo. A nossa conversão passa por conhecer e estar atento ao clamor da casa comum e desse povo que sofre. Desta forma, reconhecer as ações da Laudato Si, do Sínodo da Amazônia, é preciso, assim, denunciar impactos negativos do estilo de vida atual do planeta, como estamos vivendo, e identificar causas da crise climática e combater as falsas soluções. A campanha quer mostrar a nossa realidade hoje. Nós temos um modelo econômico baseado em exploração e desigualdade, catástrofe climática, como o derretimento da geleira, o aquecimento global, insegurança alimentar e hídrica.
eventos climáticos extremos, o uso de combustíveis fósseis, o petróleo. Não é mais admissível usar petróleo, porque temos tantas fontes de energia que poderíamos gradativamente diminuir o petróleo. E a mineração ilegal e predatória. Quais são os desafios que essa campanha quer para nós? Primeiro, combater o negacionismo científico e o desprezo pela crise climática. Então, às vezes, um influencer digital sabe mais que um pesquisador aqui do INPE, que tem 30 anos de pós-doutorado na área do clima. Então, essas questões é muito complicada. A falta de compromisso pessoal, comunitário e político da população em geral. Interesses econômicos são colocados acima de tudo. A Bíblia já fala que a economia está a serviço do homem, não o homem ser serviço da economia. E a morosidade das políticas públicas, fragilidade da política internacional e das COPs. Apesar de ter a COP 30 esse ano, muito se fala e pouco se age. Nesse diapasão de desafios e atitudes a serem tomadas, o que podemos assumir? Por exemplo, nós chamamos de valorizar o evangelho da criação. Se nós acreditamos que um Criador fez toda a natureza, nós temos que admirar e louvar a natureza pelo que ela é para nós. O nosso alimento vem da natureza. Assumir o compromisso com a conversão integral. Então, uma conversão é mudança de atitude, seja em todos os campos que permeiam o ser humano. Promover uma ecologia integral como eixo transversal do ser humano. O município de Jacareí tem um grande impacto na nossa região e pode ser um fator decisório e modificante nas ações e atitudes que venham preservar, proteger, valorizar o meio ambiente e toda a nossa região. A exemplo disso, cito o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que foi criado em maio de 2020, nessa Casa de Leis, que tem em suas atribuições, a principal, a política ambiental municipal. A Lei Complementar 107, no seu artigo 2º, diz: são atribuições do Conselho Municipal do Meio Ambiente do município de Jacareí, e eu quero destacar os pontos desse artigo. Primeiro, propor diretrizes e acompanhar, avaliar, assessorar a implementação da política ambiental municipal. É de suma importância que esse conselho desenvolva isso e toda essa casa tem todo a respaldo para fazer. Inclusive, dentro do quadro do conselho tem um representante da Câmara. Segundo, colaborar na elaboração e acompanhamento de planos, programas, leis e ordenamento territorial do município, mediante emissão de recomendação. Então, esse conselho também tem essa prerrogativa de fazer um desenvolvimento mais sustentável. Propor e coordenar, fiscalizar os procedimentos relacionados à implantação de áreas de proteção ambiental e de relevante interesse ecológico e outras unidades de proteção. Então, é mais do que notório que o Conselho pode e deve procurar áreas de preservação ambiental. Alguns anos atrás, a campanha da Fraternidade tratou do biomas. E nós sabemos que aqui na região de São José, entre São José e Jacareí, nessa parte aqui de trás, que margeia a Ayrton Senna, tem uma mata de cerrado única no mundo. Tem vegetações que não existem em lugar nenhum do mundo, só nessa área do Vale do Paraíba, mais específico, aqui entre São José e Jacareí. E precisamos preservar isso e não somente desmatar. Fixar diretrizes ou fornecer instruções para processo de licenciamento ambiental. Olha que importante, muitas edificações precisam disso. Manifestar sobre aspecto de interesse local no processo de licenciamento ambiental, de competência do Estado ou da União. Então, quando o Estado ou a União for fazer algum licenciamento, o município deve ser escutado. Está na diretriz do Conselho. E eu creio que a mais importante desse inciso, nesse artigo 2º, é esse: estimular a participação da comunidade no processo de preservação e melhoria
e recuperação da qualidade ambiental. Como estimulamos a participação da comunidade? Aqui é uma casa do povo, a casa de leis. Então, cada vez mais devemos propor e promover que a população possa conhecer mais sobre a questão do meio ambiente no município, e principalmente na preservação e recuperação, como reciclagem de lixo, né, alternativas de alimentação saudável, já que nós estamos numa crise de alimentar. Depois vem mais 2 pontos importantes: manter o intercâmbio entre entidades públicas, privadas, de ensino e pesquisa. Como a gente falou no início, o negacionismo científico, devemos lançar mão de vários institutos, universidades, tanto aqui como também no município de São José. As universidades estão abertas, basta pedir ou fazer parceria, convênio, e trazer esse conhecimento para a população. E por último, colaborar na implantação de política e do Programa Municipal de Educação Ambiental. Aqui eu sei que vai ser votado uma alteração na lei desse conselho hoje, está na pauta, e eu sugiro, não sei se dá tempo hoje, mas que vocês ou o próprio executivo possam mandar uma mensagem alterando o inciso 9º do artigo 2º, que é, o inciso fala, colaborar na implantação da política, e continua, eu colocaria a palavra implementar, porque uma vez implantada, ela precisa ser implementada de tempos em tempos, as coisas mudam, a tecnologia avança, então a implementação é de fundamental importância. Que a gente possa fazer a adição da palavra implementar junto com implantação. Assim, como incentivar a sociedade a buscar formas de prevenção e preservação do meio ambiente e do cuidado com as populações que mais sofrem. Por exemplo, apoiar pastorais, movimentos socioambientais e articulação com eles. Estimular a mudança de modelo econômico destrutivo. Por exemplo, incentivando a agricultura familiar, comércio local, produção e toda a questão da economia local. E, principalmente, também, é claro, defender as vítimas quando desastre natural ou de crimes ambientais. Pessoal, meus amigos, conhecer e fortalecer iniciativas do cuidado com a casa comum, onde é fundamental para garantir um futuro sustentável para todos, a casa comum, o meio ambiente, o planeta Terra, que nos convida a refletir sobre a nossa relação com o meio ambiente e a nossa responsabilidade que temos de preservá-la. Ao conhecer as iniciativas, podemos entender melhor as ações que já estão sendo feitas, como projetos de preservação, reciclagem, reflorestamento e educação ambiental. Fortalecer essas ações significa apoiá-las, participando ativamente ou divulgando a importância de cuidar do nosso planeta. Assim, conseguimos criar uma rede de pessoas e organizações comprometida com a sustentabilidade. Porque aqui ninguém é contra o desenvolvimento, mas contra o desenvolvimento desordenado e agressivo ao próprio meio ambiente. Promovendo assim mudanças positivas no nosso dia a dia. E para finalizar a fala, a campanha sempre é no método ver, julgar e agir, e eu abordei os dois. E agora na área do agir, deixo 2 perguntas para os nobres vereadores, para essa casa, para quem nos assiste, que possa desenvolver isso no seu cotidiano. A primeira pergunta que eu deixo: o que posso fazer individualmente? Eu separo o lixo na minha casa, eu faço a separação adequada, eu consigo produzir menos lixo. Um exemplo clássico e muito bom, às vezes a gente vai a uma padaria, compra um saco de pão e eles põem esse saco dentro de outro saco, para você levar embora. 2 embalagens que vão para o lixo, produzindo mais lixo. Então, são atitudes pequenas. E a segunda pergunta, que é um pouco maior, é o que podemos fazer coletivamente? E aí eu acredito que os vereadores sabem muito bem como fazer a coletividade, né? Como
juntar as pessoas para discutir assunto, para levar as propostas para as comunidades, para os bairros, para toda a área que precisa, né? Então, o que nós podemos fazer coletivamente, enquanto entidade, enquanto Casa de Leis, enquanto igreja, enquanto qualquer outra entidade que a gente possa ter. Dessa forma, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui representando a Diocese. Quero mencionar que a Edna Zordan, que é a nossa coordenadora diocesana, junto com o Padre Adão, que não está em São José hoje, nos referenciou para estar aqui. Agradeço imensamente pela oportunidade de explanar e dar a impressão da Igreja Católica do Brasil, através da CNBB e da campanha da Fraternidade, que não é só para os muros da igreja, é para todos nós. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agradeço a exposição feita pelo